Olá, meu nome é Maria Clara, aluna do Laboratório de Neurobiologia e Células-Tronco do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, e nesse vídeo apresentarei uma parte do projeto de pesquisa que desenvolvi durante a minha iniciação científica, investigando o papel da proteína Stress Inducible Protein 1, ou STI1, no processo de autorrenovação e pluripotência de células-tronco embrionárias murinas. Bom, a rede de homeostase proteica, ou proteostase, corresponde a várias moléculas, mas principalmente chaperonas e cochaperonas, que são responsáveis por toda a manutenção de proteínas em uma célula, englobando os processos de biogênese, degradação e até conformação nativa das proteínas. Esses processos são essenciais para a manutenção do proteoma e vêm sendo recentemente associados à estabilidade de características intrínsecas de células-tronco. Dentre as cochaperonas importantes, destaca-se a STI1. Essa proteína é expressa por diferentes organismos, sendo uma molécula-chave na formação do complexo citoplasmático junto às chaperonas de choque térmico HSP70 e 90. Em mamíferos, a relevância de STI1 tornou-se evidente em estudos com camundongos knockouts para a proteína, já que a sua ausência levou à degeneração de embriões desses animais devido à má formação de membros e do tubo neural. Contudo, apesar do fenótipo de inviabilidade ser descrito na literatura, os mecanismos moleculares associados ao papel da STI1 nesse processo ainda precisam ser entendidos, destacando a relevância de se estudar essa proteína. Assim, utilizamos no projeto como modelo células-tronco embrionárias murinas que são amplamente aplicadas no estudo do desenvolvimento de mamíferos in vitro. Elas são capazes de se auto-renovar e de se diferenciar em células dos 3 folhetos germinativos, ou seja, são pluripotentes. Essas características são altamente reguladas pela maquinaria de proteostase que a STI1 faz parte. Então, dessa forma, a partir do fenótipo murino, hipotetizamos que a proteína STI1 desempenha um papel importante na homeostase, na proteostase de células-tronco embrionárias, em uma janela específica do desenvolvimento, sendo, portanto, o objetivo principal do projeto avaliar a capacidade proliferativa e o status pluripotente de células-tronco embrionárias mediante a expressão diferencial da cochaperona STI1. Para alcançar esse objetivo, utilizamos células que expressam níveis regulares de STI1, células que superexpressam a proteína em cerca de 4 a 5 vezes mais, denominadas de STI1 ou I, e células que expressam níveis diminuídos de STI1, como 50% nas células STI1-HTKO e células STI1-delta, que expressa 20% de mesoforma truncada da proteína, onde o domínio de ligação com a chaperona HSP70 foi deletado. Bom, iniciando os resultados, observamos que a proteína STI1 modula a proliferação de células-tronco embrionárias murinas, uma vez que baixos níveis dessa cochaperona resultam em taxas de proliferação diminuídas pela imunomarcação da proteína Ki67, marcador das fases ativas do ciclo celular. Por outro lado, a superexpressão de STI1 resulta em aumento da proliferação. Com o objetivo de entender a variação na proliferação, investigamos marcas presentes em pontos de dano à dupla fita de DNA pela marcação da histona H2AX fosforilada. Notamos que células STI1-delta mostram maior marcação, indicando que a diminuição dos níveis de STI1 pode estar relacionada ao aumento do dano ao DNA. Já as células STI1 ou I parecem estar associadas a um efeito protetor contra o dano. Então, um efeito semelhante foi observado quando analisamos a marcação de caspase 3 clivada, proteína efetora da via de apoptose, em células STI1 ou I, quando comparadas ao controle. Ensaios conduzidos em um contexto de diferenciação estocástica mostrou que corpos embrióides ou IBIs STI1-delta possuem menores medidas de diâmetro e volume quando comparados ao controle. Além disso, diferente do que foi observado em um contexto proliferativo, IBIs obtidos de células STI1 ou I também apresentaram medidas reduzidas. Buscando entender esse fenótipo, iniciamos a análise da expressão gênica de marcadores clássicos de pluripotência dos 3 folhetos germinativos em IBIs STI1-delta. Nossos resultados mostram que há uma variação na expressão de marcadores de pluripotência e dos 3 folhetos germinativos, com uma tendência significativa para mesoderme, como vemos nesse gráfico, indicando uma influência dessa cochaperona no processo de diferenciação. Durante o período de pandemia de Covid-19 e o afastamento dos laboratórios, dedicamos nossos esforços em dar continuidade aos estudos de forma remota. Assim, iniciamos a análise de dados obtidos a partir do sequenciamento de RNA das linhagens de estudo. Brevemente, foi extraído o RNA total de duplicadas biológicas das linhagens para a geração de bibliotecas e análise de genes diferencialmente expressos, ou DEGs, foi feita a partir do processamento subsequente por pacotes bioestatísticos, considerando DEGs apenas os genes que se enquadravam nos padrões estabelecidos.
Usando a lista de DEGs para análises posteriores, foi possível definir quais são as vias mais representadas nas nossas linhagens. Então, fazendo um recorte inicial para linhagens que expressam menos STI1, vimos que alterações dos níveis dessa proteína modulam vias moleculares chaves na manutenção de células-tronco embrionárias. Então, entre os DEGs presentes na comparação de STI1-delta versus STI1-WT, destacam-se marcadores de pluripotência reduzidos, assim como genes associados à proteostase. Interessantemente, inibidores e genes chaves na progressão do ciclo celular foram encontrados diferencialmente expressos nas nossas análises e já foram validados pelo nosso grupo. A partir desses DEGs, realizamos análises de vias para identificação de processos superrepresentados e vemos nessas células vias associadas ao reparo e quebra da dupla fita de DNA, assim como resposta ao dano ao DNA e processos associados à proteostase e ciclo celular, estando de acordo com os nossos resultados in vitro. Quando analisamos células STI1-HTKO, observamos que dentre os DEGs, a proteína-alvo do projeto, STI1, assim como a isoforma de sua parceira HSP70, estão menos expressas. Ainda, vemos que, assim como observado em células STI1-delta, algumas moléculas importantes para a progressão do ciclo também estão reduzidas. Mecanismos moleculares associados à manutenção de RNA e DNA, dobramento de proteína mediado por chaperonas, bem como uma série de processos associados à manutenção de células-tronco, controle do comprometimento fenotípico e desenvolvimento de diferentes tecidos, estão entre os processos mais associados aos genes diminuídos em STI1-HTKO. Assim, os dados in silico, somados ao in vitro, ressaltam que níveis diferenciais de STI1 parecem se associar ao estresse celular, ao dano ao DNA e à apoptose, além do impacto na proliferação e na diferenciação de células-tronco embrionárias murinas. Ainda, também vimos alterações no ciclo celular, o que nos leva a hipotetizar que a proteína STI1 desempenha uma função importante no núcleo, papel que ainda não é conhecido. Apesar de todo o conhecimento gerado e das inúmeras pesquisas no campo da biologia de células-tronco, os mecanismos que regulam e caracterizam as propriedades dessas células permanecem pouco conhecidos, o que nos incentiva a estudá-los mais e mais, pois compreender melhor a capacidade das células-tronco é fundamental para que possamos explorar o potencial dessas células. O entendimento dos processos e dos mecanismos por trás das características que definem as células-tronco abre caminhos para sua utilização em abordagens terapêuticas e na medicina regenerativa, que só será possível quando conhecermos como essas células se tornaram tão únicas.